Supremo Tribunal Federal julga ações sobre a competência para determinar operações de busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional. O caso envolve decisão de juiz de primeira instância que autorizou a operação da Polícia Federal dentro do Congresso em 2016. Conselho Nacional de Justiça apresenta balanço das práticas desenvolvidas pelo Poder Judiciário para a preservação do meio ambiente. Vamos conhecer as novidades do aplicativo Justiça do Trabalho Eletrônico. A partir de agora, juízes e servidores poderão assinar documentos eletrônicos com o uso da ferramenta. E ainda, no Distrito Federal, o Ministério Público promove mais um encontro Você Tem Outra Opção. O objetivo é despertar nas pessoas a possibilidade de mudar de vida. Essa é a parte humanizada da justiça. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal julga 3 ações sobre a competência para determinar operações de busca e apreensão dentro do Congresso Nacional. Repórter Carla Lucena acompanhou e tem outros detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, hoje tivemos sessão plenária aqui no STF, tanto pela manhã como agora à tarde. E vou começar falando sobre um caso que foi julgado logo no comecinho da sessão de hoje, que trouxe aí uma discussão até curiosa. Os ministros debateram se era possível anular uma decisão do STF, tendo como recorrente, ou seja, um sindicato que hoje não existe mais. Na verdade, esse sindicato ele representava trabalhadores da área de petroquímico de Camaçari, na Bahia. E aí, na época, o sindicato entrou com ação aqui no STF questionando se deveria prevalecer a Convenção dos Trabalhadores ou uma lei criada na década de 90, durante o governo do ex-presidente Fernando Collor, relacionada ao salário deles. Este caso, ele tramitou aqui no STF com vários recursos. E hoje, então, os ministros discutiram isso, se esse último recurso, que tratava de um sindicato que não existe mais, e por que ele não existe mais? Porque ele se uniu a um outro sindicato e formou um só. Mas então vamos acompanhar na reportagem como foi finalizada essa discussão. No ano passado, o ministro Marco Aurélio votou para anular a decisão de 2015 do plenário porque, na época, não foi levada em conta a extinção do sindicato. Nessa quarta, ele manteve o voto. O sindicato, que deixou de existir em 2000, acabou realmente praticando um ato, interpondo embargo de divergência. E, pasmem, senhores, embora inexistente esse sindicato, nós conhecemos, e já disse que somei o meu voto ao do relator nesse sentido, conhecemos e provemos esse embargo de divergência com uma repercussão ímpar. Mas prevaleceu por maioria de votos a divergência do ministro Alexandre de Moraes. Para ele, não há motivos para derrubar a decisão da Corte. Houve uma fusão sindical, além de não ter sido alegado no momento propício, né, essa nova realidade jurídica sindical não pertencia, não estava disposta no quadro processual, não, em momento algum, se levantou qualquer problema em relação a isso. Bom, e agora sim vamos falar então das ações que envolvem busca e apreensão no Senado Federal. E olha só, esse julgamento começou hoje pela manhã e tem a ver com uma decisão de um juiz da 10ª Vara Federal aqui de Brasília, que autorizou a prisão temporária e também busca e apreensão nas dependências do Senado Federal e também de residências oficiais. O que acontece? Na época, a Polícia Federal fazia uma operação METES. Nessa operação, eles apuravam a irregularidade da atuação desses policiais legislativos. Supostamente, eles teriam feito varreduras nos gabinetes e também em residências para tentar obstruir aí investigações relacionadas à Operação Lava Jato. O julgamento das ações começaram hoje pela manhã, quando votou o ministro Edson Fachin. Ele disse que o juiz da Vara Federal de Brasília usurpou a competência que seria
exclusiva aqui do STF para determinar essas buscas e apreensões, mas ele aceitou um pedido da Procuradoria-Geral da República para não destruir as provas que foram aí obtidas nessa operação. Ele apenas anulou as interceptações telefônicas que foram feitas com parlamentares durante essa operação. Já agora à tarde, o ministro Alexandre de Moraes também concordou que a competência para determinar a busca e apreensão no Congresso seria do STF e decidiu que, por isso, as provas deveriam sim ser anuladas. Vamos ver. O ministro Alexandre de Moraes, relator de uma das ações, reconheceu que é possível busca e apreensão nas dependências do Congresso Nacional e apartamentos funcionais, desde que autorizadas pelo STF, o que não aconteceu no caso. Investigações disfarçadas, não visando diretamente, mas sim reflexamente, autoridades as quais os investigadores, os policiais, os membros do Ministério Público, o juiz de primeira instância não tem competência constitucional para atuar, então se visa alguém próximo para depois tentar se validar a prova. O ministro Alexandre manteve as investigações, mas votou para anular todas as provas obtidas durante a operação e também as interceptações telefônicas. São imprestáveis no processo as provas obtidas em desrespeito aos direitos, principalmente os direitos fundamentais. E essas provas, essa busca e apreensão, essas buscas e apreensões, elas obtiveram provas em desrespeito ao princípio do juiz natural, em desrespeito ao devido processo legal. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Nós tivemos hoje uma sessão mais extensa do que o normal, né? Iniciando-se pela manhã. Qual foi o resultado desse julgamento, Karina? Um julgamento que um tema único durante a sessão de julgamentos, tanto da manhã como da tarde. A gente viu aí um pouquinho do que a Carla falou sobre o voto do relator, ministro Edson Fachin, que foi proferido na sessão extraordinária convocada pela manhã desta quarta-feira, e foi o voto que acabou prevalecendo no plenário agora no finalzinho da sessão. O ministro Edson Fachin e os demais que o acompanharam entenderam que houve, sim, a usurpação da competência do Supremo, principalmente justamente porque estariam envolvidos nessas investigações parlamentares federais e que, por essa razão, a competência deveria ser do Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, ele determinou que deveriam ser anuladas todas aquelas determinações judiciais feitas por um juiz incompetente, já que somente o Supremo poderia dar a decisão, para a quebra de sigilo bancário e as interceptações telefônicas. Quanto às outras provas obtidas, oitivas de testemunhas e outras provas, ele acabou mantendo lícitas. Mas isso por quê? Porque a própria Constituição Federal exige o que a gente chama, e o que foi muito falado no plenário hoje à tarde, sobre uma chamada cláusula de reserva jurisdicional, ou seja, há determinadas decisões que apenas uma ordem judicial de um juiz competente, não é que a gente fala do princípio do juiz natural, é que pode realizar aquela determinada diligência. É o caso da investigação da interceptação telefônica e é o caso também da quebra de sigilo bancário. Um juiz pode determiná-la? Pode, mas nesse caso, como havia uma prerrogativa de foro em razão da função, porque envolvidos parlamentares federais, o juiz natural para a determinação dessas interceptações e quebra de sigilo deveria ser o Supremo e, nesse sentido, o ministro acabou, então, anulando essas provas, já que usurpada a competência, e reconheceu essa usurpação, como disse a Carla no início. Ficaram vencidos o ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e ministro Dias Toffoli, que seguiam a mesma orientação, entendendo que outras provas também deveriam ser anuladas, mas acabaram vencidos. E uma terceira corrente que foi aberta pelo ministro Marco Aurélio e seguida apenas pelo ministro Celso de Mello, no sentido de não se reconhecer essa reclamação, entendendo que não teria havido usurpação da competência do Supremo, e com relação à medida cautelar, declinar para juiz de primeira instância. Amanhã o Supremo volta para a sua rotina, sessão apenas à tarde, né? Você pode trazer uma previsão da pauta para a gente? William, a pauta de quinta-feira está longa, são mais de 50 processos elencados e o grande tema da sessão plenária de amanhã, sem dúvida alguma, são reservas indígenas. Dentre elas, uma ação civil originária cujo julgamento já foi iniciado e, caso seja retomado, deve ser apresentado o voto visto da ministra
Carmen Lúcia como sucessora do ministro Nelson Jobim. E aqui a discussão é para saber se uma empresa teria ou não direito à indenização em relação àquelas terras que ela alega ser dela por estar dentro dos limites de uma reserva indígena. E aí, vários outros processos envolvendo reservas indígenas, limitações, demarcação entre fronteiras de 2 estados, são temas para a sessão plenária de amanhã à tarde. A partir das 14, eu aguardo você aqui à noite. Combinado. Obrigado. Você vai conhecer daqui a pouco as novidades do aplicativo para celular Justiça do Trabalho Eletrônico. O poder advogado, além de consultar todos os processos dos tribunais regionais, também tem acesso aos do TST que estão no PJE. O Ministério Público do Distrito Federal promove palestras com autores de crimes de menor potencial ofensivo e oferece benefícios legais para quem participa. Esta roda de conversa faz parte do projeto do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios chamado Você Tem Outra Opção. O encontro ocorre há 5 anos. Aqui eles compartilham as situações que podem ter influenciado no cometimento do crime. O objetivo é despertar nas pessoas a possibilidade de mudar de vida. Essa é a parte humanizada da justiça. Se eu conseguir ajudar um rapaz a cometer um assalto à mão armada, eu posso ajudar as pessoas em outros crimes menores. Isso que a gente começou e estimulou a gente a continuar, porque a gente vê que dá resultado mesmo. Esse resultado a gente vê no olho das pessoas. Na frequência, tem gente que vem aqui 2, 3, precisava vir uma vez, obrigado. Lá no processo foi obrigado uma vez. Mas vem 2, vem 3, vem 4, traz outras pessoas, traz familiares, e a gente vê que a coisa vai melhorando. A conversa é voltada principalmente para pessoas que fizeram acordo com o Ministério Público do Distrito Federal por praticar crime de menor e médio potencial ofensivo. Os autores de crime são obrigados a participar da roda de conversa como um dos requisitos para suspender o processo. Em alguns casos, eles são acompanhados pela Justiça por até 2 anos. Se reincidir no crime, perde o benefício e deixa de ser réu primário. É a primeira vez que Petrini participa do encontro. Ele garante que já vai sair com outra visão da vida lá fora. Eu cheguei aqui pensando que seriam umas palestras falando sobre aprendizados, totalmente diferente do que chegou aqui, né? Aqui tem profissionais qualificados que estão passando outra visão para a gente. Seu Genésio não cometeu nenhum crime, mas é a 5ª vez que participa como voluntário. Ele reconhece que as palestras fizeram mudar o comportamento dele com a família. Hoje eu penso 2 vezes, nossa, dar uma resposta para alguém. Eu guardo muitas coisas para mim, para não desabafar em cima dos outros, né? Que eu era muito bruto, ignorante, eu era muito ignorante. Foi com meus familiares eu era ignorante, hoje eu não sou mais. Quer dizer, mudou muita coisa na minha vida. O próximo encontro está marcado para o dia 30 de outubro. Os interessados podem agendar a participação por meio do telefone 3369-9224. Magistrados e servidores vão poder assinar documentos digitalmente por meio do aplicativo da Justiça do Trabalho, o JTE. Durante o encontro do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Coléprecor, em Brasília, foram apresentadas novidades no JTE, o aplicativo da Justiça do Trabalho para celulares. A partir de agora, juízes e servidores poderão assinar documentos eletrônicos com o uso da ferramenta, que vai funcionar por meio de um código gerado via QR Code. Para isso, basta estar logado no PJE, o Processo Judicial Eletrônico, em um computador em qualquer lugar do mundo. Na prática, o usuário vai entrar dentro do PJE e no momento em que ele for solicitado a ele uma assinatura, ele vai abrir o aplicativo JTE, tal como se faz em operações bancárias. O JTE, então, ele vai solicitar na geração de um token, que é um número. Com esse número, ele insere dentro do PJE e o PJE reconhece e confirma a assinatura com base nesses 2 aplicativos. Os processos do Tribunal Superior do Trabalho que tramitam no PJE também vão estar disponíveis no JTE para consulta no celular.
Todos os processos do PJE que tiverem sido já hoje disponíveis estarão também agora no aplicativo. Ou seja, o poderá advogado, além de consultar todos os processos dos tribunais regionais, também tem acesso aos do TST que estão no PJE. Criado em 2016 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça, o JTE é o aplicativo do Judiciário mais baixado na internet. São mais de 170 mil downloads. Com ele, é possível checar a movimentação de processos, decisões, notícias da Justiça do Trabalho, jurisprudências e até mesmo realizar conciliações entre as partes. Você vai poder utilizar o celular sem necessariamente estar carregando um token, ou porque esqueceu, ou porque perdeu o token, né? Então, vai ser uma nova opção. As novas funcionalidades do JTE estarão disponíveis nos TRTs do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais em julho deste ano e a partir de agosto nos demais tribunais trabalhistas. A expectativa é de que em breve o JTE passe a ser utilizado por todo o Poder Judiciário. Ao que tudo indica, nas conversas que nós estamos tendo com o CNJ, vai ser adotado pelo CNJ como o aplicativo padrão do PJE para sistemas mobile e vai ser expandido não só para o Poder Judiciário inteiro, como já está em procedimento, mas também aos TJs, a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal e todos os ramos do Poder Judiciário. A tecnologia do aplicativo é uma realidade no mundo eletrônico. Então, o tribunal ingressa nessa nova era de estar literalmente na palma das mãos, via telefone celular, para o advogado e para os usuários, também magistrados. A seguir, Justiça Eleitoral celebra o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto. A data é uma alusão à passeata dos 100 mil, que há 51 anos levou milhares de brasileiros às ruas em defesa da democracia. – 26 de junho é o Dia Nacional da Consciência do Primeiro Voto. A data serve para incentivar a participação dos jovens no processo político do país. O cidadão é realmente cidadão no dia que ele vota. A fala é de Hermes Zanetti, constituinte que encabeçou a luta pelo direito ao voto dos jovens com mais de 16 e menos de 18 anos. Professor e defensor da educação como pilar de mudanças numa sociedade, ele confrontou políticos de ideias conservadoras num Brasil de transição pós-regime militar. Mesmo muito criticado, defendia a proposta com fortes argumentos e chegou a ser conhecido como o brigão da Constituinte. Então, general, se um jovem, aos 16 anos, pode morrer em defesa da sua pátria, em guerra declarada pelo presidente da República, mas não pode eleger o presidente que declarou esta guerra? Em 1985, Zanetti apresentou a emenda constitucional que pretendia dar aos jovens o direito de escolher os constituintes que escreveriam a Carta Magna. O texto foi recusado pelo parlamento. 3 anos depois, em 1988, o deputado federal do Rio Grande do Sul angariou apoio de onde menos esperava. O mais antigo constituinte, Afonso Arinos de Melo Franco, na época, com 83 anos, fez um discurso irretocável, apoiando a emenda constitucional. Esse capítulo da história representa um avanço não só na democracia, mas também no processo eleitoral brasileiro. O voto facultativo aos 16 anos permitiu que uma geração, até então esquecida, começasse a ter voz. E quem mais poderia estar interessado em fazer mudanças, senão aqueles que representam o futuro da nação? Pois é, são esses jovens que viverão as consequências de suas escolhas que passaram a ter o direito de ir às urnas, votar pelo que consideram o melhor para o país. Por isso, a importância de se conscientizar e celebrar o primeiro voto. A data é uma alusão à passeata dos 100 mil, que há 51 anos levou milhares de brasileiros às ruas em defesa da democracia.
Atualmente, o Brasil possui quase 230 mil eleitores com 16 anos. Já aqueles com 17 anos representam pouco mais de 922 mil eleitores, enquanto cerca de 7 milhões e 750 mil eleitores têm entre 18 e 20 anos. Juventude que representa 6% do eleitorado. Embora seja facultativo, o voto aos 16 anos é algo que, para Zanetti, representou uma luta de casta, uma batalha de interesses numa era em que o poder de decisão pertencia a poucos. Inserir esse texto na Constituição Federal vai muito além de uma vitória em plenário. É o significado de que a luta sempre valerá a pena. Inserir o direito de voto facultativo a partir dos 16 anos foi um dos maiores desafios. Então, jovem, você que está nos ouvindo nesse momento, participe, faça o seu título, vote. Vote porque ao votar você está ajudando a construir o seu futuro. Representantes do Judiciário participaram de um seminário sobre meio ambiente e justiça. No encontro foi divulgado um balanço que revelou queda de 8% em 2018 no consumo de papel em todos os tribunais do país, além da redução no consumo de água e de energia elétrica. Menos custos para o bolso do contribuinte, maior eficácia no uso dos recursos naturais. Esse é o resultado do esforço feito pelo Poder Judiciário em 2018. Os números foram apresentados pelo Departamento de Estatística do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E de acordo com a diretora da unidade, Gabriela Soares, o consumo de papel diminuiu 8% no período, na soma de todos os tribunais espalhados pelo país. Foram mais de 2.800.000 resmas consumidas em 2018, contra 3.035.000 resmas no ano anterior. Parte do esforço é fruto da adoção de modelos informatizados que evitam o uso de papel. Conscientizar que em vez de usar um copo descartável, eu vou levar uma caneca, que eu vou desligar meu ar-condicionado no horário a partir das 6 horas, no horário mais fresco, que eu vou apagar minha luz a sair. Então é um trabalho contínuo, permanente, difícil, porque envolve uma mudança de cultura, mas que a gente vê que a evolução, pois há uma redução do consumo ano após ano. Mas um número chamou a atenção e reflete não só a melhor gestão, mas principalmente o aumento da consciência socioambiental no Poder Judiciário. Em 2018 foram recolhidos mais de 3.300.000 toneladas de lixo reciclável, um aumento de mais de 1 milhão de toneladas num único ano. Assim como ocorreu com o papel, o consumo de água que vai para o esgoto também registrou redução nos tribunais do país. Menos 10% no período. Durante a abertura do 6º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, lembrou que desde 2015 o Poder Judiciário adotou a sustentabilidade como política pública. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, está previsto na Constituição Federal e corresponde ao dever imposto ao poder público e à coletividade de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. No Supremo Tribunal Federal, o lixo seco é separado do lixo orgânico, o que facilita e muito o processo de reciclagem. Em maio, o consumo de água no Supremo Tribunal Federal diminuiu 8% em relação aos 3 últimos anos. No consumo de energia, a redução foi de 4%, comparando o mesmo período. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.